Olá, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas William Travassos e Marcelo da Fonseca, o cientista político Felipe Nunes e a economista Rita Mundim. Nesse dia de Natal, a gente vai tentar fazer aqui uma retrospectiva do que foi 2023. Afinal, essa semana agora, né, que começa hoje, ela é meio morta, assim, para quase todo mundo. Então, vou propor alguns temas aqui para a gente pensar de forma a analisar esse ano que está fechando. Por exemplo, vamos começar com política? Acho que é o tema que gera mais polêmica com todo mundo aí, né? Afinal, ontem, durante a ceia, algumas discussões devem ter acontecido, né? Mas vamos lá. 2023 foi o primeiro ano do novo governo Lula. E aí, qual que é o balanço do chamado Lula 3 até aqui? Segundo uma pesquisa da Quest, o governo é avaliado positivamente por pouco mais de 1 em cada 3 eleitores brasileiros. Professor Felipe Nunes, já que eu estou falando de pesquisa Quest, vou conversar com você essa história. 1 em cada 3 é um número pequeno, não? Primeiro, bom dia, Feliz Natal, né? William, Rita, Marcelo, Júnior, prazer enorme estar aqui com vocês nesse dia tão importante, que as famílias estejam em casa ouvindo a gente, né? E celebrando essa data tão importante. O governo começa com o 8 de janeiro, que foi uma data importante, marcou, né, a sociedade brasileira, porque acho que ali a gente vê um traço do que é dentro da democracia e o que está fora da democracia. Depois o governo foi se ajeitando com a pauta econômica. É impressionante como a economia foi o tema desse ano. O Fernando Haddad foi o ministro do governo, não tem nenhum outro próximo dele, do ponto de vista de relevância nesse ano, está se encerrando. Inclusive você captou isso por pesquisa, né? Exatamente, não, estou dizendo aqui um dado, como é que a população enxerga isso. O Haddad é o ministro do ano, ele que termina o ano conseguindo aprovar o arcabouço, a reforma e várias medidas econômicas de arrecadação, que é o modelo econômico pensado aí pelo governo para lidar com o problema do déficit, e o governo termina o ano com o país dividido, da mesma maneira como ele começou o ano. Ou seja, o eleitor que votou no Bolsonaro desconfia dos resultados, o eleitor que votou no Lula está super animado, e nesse Brasil paralelo de dois lados, de duas maneiras de ver o mundo, o governo vai ter 24 grandes desafios, porque os prognósticos econômicos não são aí muito otimistas, o governo vai ter que trabalhar muito para conseguir bons resultados e ver se outros ministros aparecem além do Haddad, porque o Brasil tem muitos problemas para resolver e é importante que o governo trabalhe nesse sentido. Rita Mundim, a gente vai recortar daqui a pouco especificamente para a economia, porque eu acho que merece esse recorte, mas quando a gente fala de forma geral do governo Lula, do chamado Lula 3, como é que você olha para esse ano aí de mandato de Lula? Bom dia para você. Bom dia, eu não vou passar para a economia, estou segurando aqui, mas em cima do que o Felipe falou, eu gostaria de fazer alguns comentários. O Haddad foi o ministro do ano e termina o ano perdendo reconhecimento e popularidade. Os dois instrumentos que são a vitória política do governo, a votação da reforma tributária e o arcabouço, eles estão, de uma certa forma, frustrando a sociedade, principalmente o mercado. A reforma, eu não conheço essa reforma. Fizeram uma votação simbólica de um esqueleto, mas tudo vai ser decidido por lei complementar. E a gente não sabe ainda como o cidadão comum vai pagar essa conta e como cada setor vai se situar. Quem fez lobby, ok. Só que o que a gente está vendo é que a proposta de um imposto de 25% pode chegar a 27,5%, olhe lá. Então, é temerário ainda o final da reforma. Ela veio como uma evolução, mas ela é medíocre. Na própria pesquisa Quest de novembro, a nota da reforma é 5,3, dada pelo mercado financeiro, ali pela Faria Lima. Então, é uma reforma medíocre. E eu deixei o arcabouço por último, exatamente porque o próprio presidente da República e a presidente do partido dele, né, do PT, a Gleisi Hoffmann, eles rasgaram o arcabouço. Eles já admitiram publicamente e repetem que vão gastar e que não vão entregar a meta fiscal. Aí fica o pobre coitado do Haddad querendo convencer a gente de que isso será possível. E na própria pesquisa Quest de novembro, 100% dos entrevistados no mercado financeiro têm certeza, e eu também me incluo,
que nós não cumpriremos e que essa não é, isso é minha opinião, essa não é a prioridade do governo Lula em ano eleitoral. Então nós temos aí um 2000 e Dilma, né, perigoso. Temo por 2024. Rita, deixa eu fazer uma brincadeira com você. Se estivesse dando a aula lá pro governo e fosse corrigir uma prova, qual que é a nota aí de 0 a 10? 5. Graças ao que foi feito no governo anterior. E você, Felipe? Eu vou seguir a pesquisa. Pra mim é nota 7. Nota 7? É. E aí, William Travassos? Já começo com essa pergunta. Só pra te complicar um pouquinho. Feliz Natal para a bancada, para os nossos ouvintes, que a paz reine no seu lar, nesse momento difícil de polarização. Poderíamos hoje fazer um almoço de Natal junto? Mais tranquilo. Você vai pagar, Júnior? Você vai pagar o almoço de Natal? Até que enfim, senhor. Bom, Lula 3, a revanche, né? Eu fico... Quando você olha para tentar fazer um retrato do que nós vivemos em 2023, eu trabalhei muito tempo fazendo gravação de comerciais, né? Então eu vejo assim, Lula 3. Dá para perceber nessa voz. E aí eu fico imaginando uma chamada da retrospectiva da vida, desse momento, né? Lula 3, a revanche. O presidente que foi preso por engano assume o poder, viagem com sua amada pelo exterior, aproveita luxuosas suítes. Enquanto isso, o povo se debate na tentativa de sobreviver aos aumentos, à falta de controle fiscal e aos problemas dos prefeitos que choram a falta de verba. Estreia em 2024 uma nova aventura de Lulinha. É isso. O presidente da República, ele adotou uma política internacional, fez as suas viagens, esqueceu um pouco do que nós tínhamos que tratar aqui. Isso nós já debatemos aqui no Conversa de Redação. Ele entende muito em função das pesquisas que precisava mudar a sua agenda e melhorar a sua popularidade. Ainda é um cara que encontra muita rejeição, não só pela polarização, mas por tudo que nós estamos vendo. Nós temos hoje um ministro, que o próprio Lula reforçou, né? Um comunista assumindo um papel importante na sociedade, onde você vai precisar julgar e decidir o futuro de uma nação. E a gente não conseguiu equilibrar, mesmo depois de todos os ataques de 8 de janeiro, e entender que nós precisamos de mais razão para aprender a viver como sociedade, nós ainda estamos perdidos nesse lodo, né, da disputa por poder, porque é só isso que esses caras estão enxergando. As previsões, como a Rita falou, não são boas, mas a gente tem que acreditar. Mas apesar da minha ironia, que eu acho que não é a melhor forma de se pronunciar, eu acredito que a gente vai conseguir virar o jogo. Talvez. O Haddad foi um cara que eu critiquei muito, porque acho que ele não tinha qualificação para aquilo. Eu acho que não era a pessoa ideal. E hoje, por incrível que pareça, é o ministro que mais se destaca dentro do governo Lula. Nós temos a pauta da segurança pública. O governo agora, no final do ano, entregou 700 novas viaturas. É um tema que preocupa muito a sociedade brasileira. Acho que o governo já enxergou isso através das pesquisas e nós vamos acompanhar. A cada pesquisa nova e um ponto negativo do governo, ele vai trabalhar com a sua equipe de marketing ou vai direcionar políticas públicas para tentar reverter o quadro. Seguimos com a aventura de 2024. E a nota? Você não vai fugir dessa? Não vai. Eu acho que 5 é um número legal. Tá bom. Marcelo da Fonseca, começa pedindo a nota, sem escorregar e sem fugir igual o William, hein? Bom dia pra você. Já começa pressionando, né? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Feliz Natal a todos os ouvintes, Feliz Natal a todos os amigos do Conversa. Eu dou uma nota 6. Passou de ano, mas bem apertado, né? Passou de ano em alguns quesitos, em outros sofreu bastante. Acho que o primeiro ano, né, do Lula 3 foi marcado por alguns avanços significativos. Alguns avanços que têm que ser considerados, né, quando a gente olha o cenário macro. O Lula foi eleito por uma margem mínima de votos, né? Foi 51 a 49, uma eleição muito pequena. Mas no Congresso ele perdeu de forma muito significativa. O Congresso é um Congresso majoritariamente conservador. E no Lula 3, ele talvez até, usando um pouco do Lula 1 e do Lula 2, ele conseguiu voltar a criar algumas pontes com esse Congresso conservador. A gente encerra o ano, né, aprovando uma reforma que há 30 anos não vinha sendo debatida e não tinha sido aprovada. Então, sem dúvida nenhuma, uma certa vitória para o governo, mesmo que ainda tenham que ser esclarecidos alguns pontos. Ele conseguiu alguns avanços, algumas outras pautas também que são muito conflitivas ao longo desse ano
no Congresso, conseguiu retomar alguns programas que ele defendia. Então, é impossível a gente não deixar de falar que o Lula conseguiu criar pontos com o Congresso, criar pontos com o Judiciário, né? O Supremo se tornou praticamente um aliado muito forte do governo federal, quase, né, uma continuidade ali do Executivo. Agora, por outro lado, na parte negativa, a principal meta do presidente Lula esse ano não foi cumprida, né, que é o slogan do governo dele, do terceiro governo dele, que é união e reconstrução. Né? A união que ele prometeu desde o início, ele não conseguiu colocar em prática, seja nos discursos, seja nas alfinetadas que ele dá nos antigos adversários, né, nos atuais adversários, seja quando ele faz um discurso e fala do ministro comunista que chegou no Supremo, seja quando ele pega o microfone e fala que os bolsonaristas são fascistas, né? Os 49% que votaram no Bolsonaro são fascistas. Será que falar esse tipo de coisa é caminho para você criar uma ponte com esse eleitorado? Então, eu acho que nesse aspecto de tentar minimizar essa polarização, o presidente Lula não conseguiu avançar. Talvez vai ser o grande desafio que ele vai ter em 2024, 2025 e 2026. Se não reduzir um pouco o tom, né, das críticas, das ironias, dos ataques, ele vai ter muita dificuldade em conseguir cumprir essa promessa de voltar a unir o Brasil. Pessoal, a gente falou de forma geral do governo, né, da questão mais política. Vamos recortar agora para a economia, como eu prometi agora há pouco. Ô Rita, vou começar com você, porque é a sua área. O ano começou movimentado, uma queda de braço entre governo e presidente do Banco Central. A gente acompanhou isso de perto, debatemos aqui muito no Conversa de Redação, uma desconfiança gigantesca de todo o mercado, de todo mundo em torno da política econômica, mas terminou ali com uma queda de juros, aprovação da reforma tributária, alguma movimentação ali. Quando você olha para isso tudo, qual que é a sua leitura? A minha leitura é que Papai Noel passou lá no Palácio do Planalto. Mas o Papai Noel que passou no Palácio do Planalto, ele encheu o saco de bondades no ano passado. Então nós tivemos um desempenho do agronegócio espetacular, né? Não teve problema nenhum, nem climático, nem de quebra de safra. E o agro é que foi a grande surpresa do ano, turbinando o crescimento do PIB. Porque a gente olha, o setor de serviços também cresceu, mas a indústria ficou no 0 a 0. E aí, o que acontece? Até na pesquisa da Quest, né? Lá o pessoal fala que tudo que tem acontecido nesse governo foi plantado no governo passado. E aí nós tivemos uma surpresa no crescimento econômico. Eu trouxe os dados aqui do último Boletim Focus, que é a previsão do mercado para o ano seguinte. Então, o último de 2022 projetava um crescimento de 0,8%, nós vamos crescer quase 3%. Projetava uma taxa Selic no final do ano de 12,25%, ela está em 11,75%. Projetava uma inflação de 5,31%, ela está em 4,5%, 4,48%, 4,5%. E uma taxa de câmbio bem mais salgada, 5,27%. A taxa de câmbio hoje está em 4,94%, mas a gente sabe que no final do ano há uma pressão muito grande por compra de dólares por parte das multinacionais para fazer envio. Mas então os dados foram melhores do que... Muito melhor. Olha o crescimento. Você projetava 0,8%, nós vamos crescer 3%, né? 3 vezes acima do que foi projetado. Você tinha uma inflação de 5,31%, a inflação está em 4,5%. Nós vamos terminar o ano com a inflação abaixo do teto da meta. E, por isso mesmo, a taxa de juros, que estava projetada em 12,25%, vai terminar o ano em 11,75%. Então, realmente, isso tudo aconteceu graças ao Banco Central independente. O Lula, ao invés de demonizar o Banco Central e o agro, ele deveria beijar os pés do Roberto Campos Neto, e foi ele, com a política monetária, que conseguiu fazer com que o Brasil fosse protagonista em jogar os juros para baixo. Hoje, no mundo, tem 2 países baixando os juros, Brasil e Chile. A China não conta porque você sabe que é na caneta. Então, isso é gestão. Então, o Banco Central independente, através da política monetária restritiva, ele trouxe o Brasil para tranquilidade. Tem convulsão social no mundo inteiro, nós estamos tranquilos. E o agro é a segurança alimentar. Então, o Brasil está passando por uma fase muito difícil no planeta, com tranquilidade. E o Lula pôde governar graças, principalmente, à gestão da política monetária feita pelo Banco Central. O Felipe Nunes, a Rita trazendo os dados e mostrando que a economia foi melhor do que o esperado, mas colocando muito na conta do Banco Central e também do governo passado. Do agro também. E aí, Felipe, é isso? Só faltou a Rita, porque ela citou o PIB acima do esperado,
a inflação abaixo do Ou de teto. emprego. Faltou falar do emprego, que é o menor em 8 anos. Nós estamos em pleno emprego. E faltou falar do Ibovespa, 113 mil pontos, com as agências de rating no mundo inteiro, dizendo que o Brasil agora melhorou. 130 mil, 132. 132. Fechou ontem recorde histórico. Eu falei 113, né? 113 você sabe, né? Eu li errado. O ponto é o seguinte, Júnior, não dá para negar que o resultado econômico brasileiro é muito, mas é muito melhor do que qualquer previsão que foi feita no começo do ano. Eu brinco, eu sou cientista político, então adoro tirar sarro com meus amigos economistas. Cientista político é ruim de fazer previsão, mas economista, meu Deus do céu, vai ser ruim assim lá na China. Vou te dar direito de resposta daqui a pouco, tá, Rita? Não, tá? Me manda para outro lugar. Ô, Rita, fala a verdade. Seu Papai Noel ele não vem de vermelho no final do ano. Ele vem sim, lá nos Estados Unidos. Ele é republicano. Então, por que eu tô dizendo isso? Eu acho que tem muito que se comemorar e pra mim esse é um resultado, eu vou divergir da Rita só em um aspecto. O Campos Neto foi fundamental. E, aliás, é curioso, Rita, porque é exatamente o Banco Central Independente que o Lula atacou no começo do ano, que gerou resultado bom pro governo no final do ano. Então, assim, tem um paradoxo aí. Mas eu acho que é trabalho de todo mundo. Eu acho assim, eu vou repetir o que eu disse na primeira fala. O papel que o ministro Haddad teve esse ano, de negociação, de descer num congresso, de conversar, de buscar um arcabouço, que não é o ideal para os economistas, mas é uma meta, né? É um arcabouço fiscal, ter conseguido passar esse volume de medidas de arrecadação, ou seja, tem um trabalho do governo, tem um trabalho do Banco Central e tem um trabalho do Congresso, que está aprovando as medidas. Então, a economia foi muito bem, é verdade. O agro é o grande responsável por isso. Viva o agro brasileiro, mas também tem política nesse assunto. Eu acho que é uma combinação. Se na sociedade a gente está polarizado, nas instituições eu estou vendo que as pessoas estão trabalhando mais juntas e isso é bom para o Brasil. Ô Marcelo da Fonseca, me parece que aqui tá posto e não tem como brigar com os dados, que a economia foi muito melhor do que esperado, mas me parece que a discussão é graças ao governo passado ou esse governo agora também tem alguma parcela nessa história? Os dois governos têm parcelas, né, Júnior? E é interessante a gente pensar como que os dois assuntos se conectam, né? A economia e a política. Porque ao mesmo tempo que às vezes o presidente Lula faz alguns discursos criticando o agro, ele deu o maior plano safra da história do país. Né, o investimento, o recurso destinado. Então, de certa forma, ele usa um tom político para conseguir abarcar a sua base, mas ao mesmo tempo ele coloca os investimentos necessários. Né? Então, isso se reflete também no resultado. Agora, o curioso é que os números são bons e eles se contrapõem a um discurso que havia, né, principalmente no final do ano, pós-eleição, era um discurso muito catastrófico. Né? Eu vi alguns deputados bolsonaristas, alguns até economistas, né, mais ligados ao ex-presidente Bolsonaro, falarem que em um ano, de 6 meses a um ano, o Brasil poderia virar uma Venezuela. Né? O governo petista poderia transformar o Brasil em um caos. E na prática, não foi assim que funcionou. Na prática, o Brasil já tem algumas instituições que funcionam até para controlar os governos, né? Até para não deixar que a corda seja puxada para um lado ou para o outro. Então é muito positivo, mostra uma maturidade do nosso país, independente dessa polarização política que atrapalha tanto. Ô, William Travassos, economia em 2023, arremata isso aí pra gente. Bom, eu acho que é natural que você tenha um desempenho melhor em 2023 do que o que o Bolsonaro enfrentou com pandemia. Né? A gente, na verdade, é um carro acelerando. Depois de toda a recessão, a gente está retomando. Nós tivemos, em relação ao agro, o Plano Safra, 364 milhões... Bilhões, perdão. E nós estamos falando de 27% a mais de investimento nesse setor. O que me preocupa, e aí o Marcelo fala assim, as previsões eram ruins. Bom, vamos esperar. O carro começou a acelerar. Eu não sei se ele tem motor para chegar no final, mas a gente continua acompanhando. Simples como isso. Mas algumas previsões, né, William, era para o futuro, era no primeiro ano. Mas ninguém muda um país em um ano. Aqui eu quero ressaltar o Congresso. Em 6 meses falou que o Brasil podia virar uma Venezuela, uma Cuba, não era tão... Você já tem um ministro comunista. Assim. E o Congresso evitou retrocessos, porque queriam acabar com a lei trabalhista, queriam, inclusive, a questão do marco temporal, que é fundamental para o agro, e reestatizar a Eletrobras e o Banco Central. E o Congresso falou não. Congresso conservador, que você disse, né?
Gente, vamos lá então. Ponto final no nosso Conversa de Redação. A gente tinha outros temas para debater, mas infelizmente não deu tempo. Queria falar um pouquinho sobre mobilidade, tudo que aconteceu em torno de BR-381, 040, privatização de metrô, esses repasses Júnior, das só verbas dizer, aqui pra... Vamos ver se o PAC sai do papel, porque tem uma promessa de 381 de novo, né? Ó, Papai Noel, hein? Essa eu duvido. Hoje é Essa Natal, Faz o Papai Noel passar hoje. Essa é dúvida. Eu já deixei de acreditar em Papai Noel tem um tempo, viu? 4 anos a minha irmã Crianças, falou, não larga de ser escutem besta. isso. Larga de ser Criança- besta que não existe isso. Agora, Crianças o não metrô escutem você também isso, não criança. acreditava, as obras começaram esse mês. Eu Não, eu não sempre acredito acreditei. que vai terminar em 2027. É outra discussão. Que elas iam começar. Júnior, Agora hoje a promessa é 27, eu Hoje quero é ver. Natal, Júnior. Acreditar um pouquinho. Eu vou não custa Sabe por que eu vou nada, cobrar isso? Porque tem um tal de promessa que vai terminar em tal lugar e depois todo mundo esquece. Todo mundo esquece aquilo. Essa de 2027 eu vou cobrar e eu prometi isso lá no Conversa de Redação e tô prometendo hoje de Apostado. novo. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve os jornalistas William Travassos e Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundinho, o cientista político Felipe Nunes. Bom Natal pra todo mundo, bom almoço, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.